Boa noite, família Semeador. Tudo bem com vocês? Esse clima agradável, chuvoso, né? Refrescar, com certeza, tudo fica bom, não é? Bom, meus irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Na nossa reunião do nosso dia 12/12 de 2022, que data bonita, né? Pedimos a permissão da direção espiritual da nossa casa e dessa reunião para darmos início aos trabalhos da noite de hoje. Saudamos a todos os irmãos também conectados através do YouTube. Que Jesus os abençoe hoje e sempre. Saudamos também os nossos irmãos que vêm a primeira vez à nossa casa. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos abraçados. E para iniciarmos, nós convidamos a Heloísa para a leitura da mensagem inicial e a prece inicial. Boa noite, meus irmãos. É o celular. Boa noite, meus irmãos. Que a paz e o amor de Jesus nos envolva, que os benfeitores espirituais possam estar presentes nesse momento. Som, teste. Boa noite mais uma vez a todos. Agora sim. Que a paz de Jesus envolva os nossos corações, que as boas vibrações da espiritualidade benfeitora se façam presentes nesse ambiente. E nós vamos fazer a leitura de uma mensagem que foi dada em uma das reuniões mediúnicas da casa. Amados irmãos, paz seja convosco. Ver no próximo um inimigo, um desafeto, é pura ilusão. Desculpar em nós o que não desculpamos no outro também é ilusão. Porque o despertar que o Cristo traz nos coloca frente a frente com a consciência. O convite a buscarmos no conhecimento a libertação, no amar a Deus, o amor ao próximo. No amor ao próximo, o amor que cresce e fortalece dentro de nós. Amor imperecível que se irradia em forma de luz. Ah, meus amados, tenham coragem de enfrentar a si mesmos. Chega de hipocrisias, chega de tentar envenenar, porque somente envenenamos a nós mesmos. Quantos e quantos séculos, às vezes, são necessários para que a criatura desperte para a alegria, para a felicidade de reconhecer-se e buscar no Cristo o verdadeiro caminho. Quanta alegria no plano espiritual, quando irmãos caídos, culpados, se libertam do vitimismo e com coragem levantam e buscam a reparação, se fortalecendo no cristianismo. Amados, que o Cristo possa viver em cada um de vós, que cada um se fortaleça para ser mão estendida a quem quer que seja, porque somos todos irmãos, porque a dinâmica da vida é receber e doar. Do contrário, estaremos estagnados no sofrimento, no poço do ego, na aridez da alma. Que Jesus viva em nós. Um abraço. Vamos então, meus queridos irmãos, envolvidos por essa mensagem, pensarmos na nossa evolução, em sermos
seres humanos melhores, em sermos essas mãos fraternas, e para que na noite de hoje nós possamos receber intuições dos nossos espíritos protetores, esclarecimento através da nossa palestrante, que vem trazer a mensagem do Cristo. Que essa mensagem nos toque, nos envolva e nos faça sair daqui com certeza melhor do que aqui adentramos. Que assim seja. Meus irmãos, e passando para o tema de estudo da noite de hoje, o tema é o tratamento através do passe. Quem vai nos auxiliar no entendimento desse tema à luz da doutrina espírita é a nossa palestrante da casa, Joelma Tanus. Joelma, que Jesus te abençoe. Boa noite, meus irmãos. Tá dando para ouvir? Tá? Muito bem. Que possamos então continuar aí todos nós envolvidos em vibrações de muita paz, de muito amor. Que possamos estar efetivamente aqui neste momento e durante todo o tempo que permanecermos aqui, porque a gente vai entender um pouco mais hoje como é que funciona o tratamento feito através do passe. A gente fica, né, aqui esperando, né, desejosos desse momento ao final, em que nós teremos o tratamento do passe. Mas, na verdade, a partir do momento que nós já estamos aqui, a gente pode ter certeza que esse tratamento já iniciou. E hoje o nosso objetivo é entender um pouco mais como tudo isso funciona. Mas nós vamos recorrer, então, a uma passagem em que Jairo, um dos principais da sinagoga, ele vai até Jesus. Essa passagem é narrada no Evangelho de Marcos, aqui a referência, que nós vamos utilizar no seu capítulo 5º, mas nós também encontramos em Mateus e também no Evangelho de Lucas. Ele vai até Jesus ali, suplicando que Jesus imponha as mãos sobre a sua filha, uma jovem de 12 anos, considerada ali moribunda, considerada ali como se já estivesse deixando a vida, ou como nós entendemos, deixando a existência. E independente de quem fosse Jairo, Jesus, então, atende a esse chamado. Jesus atende a esse chamado, ele vai até a casa de Jairo, e eis que, então, a partir da doação ali, de todo o seu poder amoroso, de todos os seus fluidos, o que é que acontece? Essa jovem que estava ali, né, apenas com seus sinais físicos ali, seus sinais vitais mais baixos, enfim, ela retoma a sua vitalidade. E passando por esse aspecto, então, o que nós vamos perceber? Começa com essa imposição das mãos ali, que Jairo roga a Jesus, que era um método que ele utilizava, então, ali, em grande parte das curas, e a gente pode ter um estudo mais detalhado sobre as curas produzidas ali por Jesus. No 15º capítulo do livro A Gênese, ali a gente vai ter esse estudo que vai contar, inclusive vai falar sobre, né, essa passagem. Mas o que a gente percebe depois? Que os apóstolos, então, seguindo o mestre, eles começam esse trabalho de imposição das mãos. Eles seguem Jesus e começam a fazer, assim como Jesus, atendendo a todos aqueles que necessitavam, em nome do Senhor, e se transformando, então, em instrumentos da misericórdia divina. E é o que nós vemos também no cristianismo redivivo. É o que nós percebemos nas casas espíritas. Esse gesto, então, né, da imposição das mãos. Aí, fica aquela questão agora para nós. Falaremos do passe aplicado na casa espírita. Teria o mesmo efeito que o passe aplicado por Jesus? O passe aplicado na casa espírita poderia produzir resultados semelhantes aos que Jesus obtinha? E aí vamos lembrar, né, quem era Jesus e quem somos nós passistas. Jesus, um espírito puro.
já havia ali completado todo o seu processo evolutivo, já tinha todo o conhecimento das leis divinas, já compartilhava do pensamento de Deus, nosso Pai. Já ali, então, doava abundantemente de uma fonte inesgotável do amor que ele houvera desenvolvido em si mesmo. E os passistas, como é que isso fica? Nós vamos conseguir, então, algumas respostas, mas para isso a gente vai recorrer a algumas pesquisas que vão trazer para a gente alguns resultados interessantes que vão tentar responder essa primeira parte. O passe, assim como nós fazemos, seguindo a Jesus, ele pode produzir benefícios, restabelecer a saúde física? O primeiro estudo que nós vamos recorrer, ele aconteceu na cidade de Uberaba, foi feito na cooperação de 2 universidades. Então, nesse estudo participaram tanto médicos ali, estudantes de medicina, outros profissionais da área da saúde e voluntários de casas espíritas que iam até os hospitais ali das faculdades de medicina aplicar o passe. Eles iam até lá fazer a aplicação do passe em 2 contextos ali. Na UTI neonatal e também para os pacientes que estavam internados na enfermaria de clínica médica e alguns cardiopatas. Quais foram os resultados que eles obtiveram? Nas crianças, nos recém-nascidos que receberam o passe, foi identificado um período menor de internação, girando em média de 7 dias, em comparação aos outros bebês que tinham problemas de saúde semelhantes, estavam em condições semelhantes e não receberam o passe. Foi observado também, porque através de exames clínicos e laboratoriais, que a frequência respiratória desses bebês ela reduzia e aumentava-se, então, as células de defesa do organismo. Mas e nos adultos? Qual foi o efeito ali obtido? Nos adultos, os efeitos também foram interessantes. Eles tentaram observar mais como é que se comportaria em termos de ansiedade, de depressão, de redução da tensão muscular, do nível de dor e aumento do bem-estar. O que eles perceberam? Que os adultos também relataram essas melhoras, então foi conclusivo nesse aspecto, ao mesmo tempo que, para os cardiopatas, houve também uma melhora na oxigenação, medida ali pelo oxímetro. Interessante esse estudo de Uberaba, que traz essa visão. Outro estudo, realizado pela Faculdade de Medicina da Unesp durante 2 anos, esse estudo de Uberaba, ele levou em torno de 3 anos, acompanhando, monitorando. Esse outro estudo da Faculdade Paulista, na Unesp, na cidade de Botucatu, o que eles fizeram? Eles separaram 2 grupos. Então, eles tinham o foco na ansiedade. Será que o passe ajuda a reduzir níveis de ansiedade? E para o estudo deles, o que eles fizeram? Selecionaram a partir de um instrumento que avalia níveis de ansiedade, se a ansiedade é leve, moderada, severa, e aqueles níveis mais altos, então, se tornaram voluntários para essa pesquisa. E a outra questão que eles avaliaram ali como um critério, porque eles queriam excluir outras possibilidades de melhora, caso acontecesse, foram pacientes que não estavam em nenhum outro tipo de tratamento. Eles iam, durante 8 semanas, receber o passe ali, naquele ambiente, e aí eles foram 50 pessoas, foram separadas em 2 grupos. 23 recebiam efetivamente o passe, como nós fazemos na casa espírita. Mas 27 recebiam apenas a imposição de mãos, sem a atitude mental daquele que estava ali, sem o desejo de ajudar ou de promover a cura. E isso aconteceu. O que foi percebido? Que os 2 grupos tiveram melhora. Mas no grupo que efetivamente recebeu o passe espírita e não o placebo, que era só a imposição das mãos, sem atitude mental, o desejo ali de doar, de oferecer e de apoiar a cura do outro, o resultado foi menor. Então, no grupo que recebeu o passe espírita, 83% tiveram queda nos níveis de ansiedade. Deixaram, então, de atender essa classificação ali de pacientes ansiosos. E no outro grupo, o resultado foi de melhora em 37% ali daqueles participantes. E a gente fala, mas se só teve a imposição das mãos e não efetivamente o passe espírita, por que aconteceu essa melhora aí, desses 37%? No decorrer dessa noite, a gente vai conseguir responder também por que isso aconteceu, os efeitos que foram aí obtidos. Então, o que a gente vai percebendo? A nossa primeira pergunta ela já vai ser respondida. O passe oferecido na casa espírita
ele tem sim essa possibilidade de restabelecer, de devolver ali aquele equilíbrio e de atuar tanto no aspecto físico, quanto também no aspecto emocional ou, como nós podemos dizer, no aspecto moral. Ele é considerado, né, foi o que os pesquisadores disseram ao final, a doutora Hélida, responsável pelo estudo em Uberaba, o que ela trouxe? Que ele pode ser considerado um tratamento complementar. Tratamento de apoio, que integra, que auxilia, mas que jamais dispensa os tratamentos, né, médicos, aí, as recomendações feitas pelos profissionais de saúde. Então, agora a gente vai buscar, né, evoluir um pouco mais nessa compreensão do que seria o passe. Opa, deixa eu só voltar aqui, a gente já chega lá. O passe, como é que a gente pode entender? Primeiro, nós vamos trazer uma comparação trazida pela doutora Hélida Carneiro, que coordenou a pesquisa em Uberaba. Ela compara, né, da área médica, ela compara o passe a uma transfusão de sangue. Ela diz, então, que o passe vai ter essa possibilidade de levar ali aquele doente ou aquele paciente energias que podem ajudar no seu restabelecimento físico, no seu restabelecimento orgânico, enfim, que pode ter, né, esse apoio, pode ter esse auxílio. Mas de uma outra forma até, né, pelo curso que recentemente nós fizemos aqui na Casa Espírita, voltada, né, para os trabalhadores do passe, o que a gente vai entendendo? E, né, aprimorando o nosso conhecimento. O passe é, então, uma transfusão de amor, em que tanto o doador quanto o receptor, eles vão compartilhar, tá, aí, digamos, de vibrações mais elevadas. Então, por meio de vibrações de amor, por meio de vibrações ali nesse desejo de auxiliar ao próximo, de produzir ali o bem ao outro e, ao mesmo tempo, do paciente, o desejo buscando a sua melhora, buscando ali a sua cura, o seu bem-estar, seja físico, emocional, espiritual, isso vai acontecer. É uma grande interação que acontece, que tem esse objetivo, de levar ali, pela substituição de uma molécula malsã ou de uma molécula doente, adoecida, a substituição por meio dessa transfusão, dessa doação, uma molécula que seja, então, salutar, que vá substituindo ali e vá dando este apoio, vá dando aí esse recurso para que a gente continue, então, a nossa jornada. De forma muito simples, é assim que o passe vai funcionar. Mas a gente quer mais detalhes, não é? A gente quer detalhes para entender, por exemplo, vamos ficar preocupados do passe, né, atualmente estar coletivo no salão, ou seria melhor ali na salinha? A gente vai conseguir entender a partir do momento que a gente vê a dinâmica e o funcionamento, como é que tudo vai acontecer para que essas moléculas sejam, então, substituídas. E como é que o passista atua, como é que a gente recebe? Teria uma melhor posição, uma postura? Como é que a gente pode aproveitar mais os benefícios do passe, uma vez que, né, existem pesquisas que apontam que ele é esse tratamento complementar? Aqui vale a gente fazer uma ressalva. A medicina clássica, ela não está, né, focada, embora tenha grandes estudiosos aí buscando fazer mais conexões aí sobre a espiritualidade, não doutrina espírita, vamos lá, né, espiritualidade, essa atuação, as curas, enfim, né, tentando buscar estabelecer essas relações. O foco da medicina não é provar, né, que o passe tem efeito ou não, certo? Essas são duas pesquisas ali que buscaram trazer essas correlações, buscaram entender e tiveram esses resultados. Mas a gente vai falar, vai estar lá publicado no maior periódico de medicina, nós ainda não chegamos lá. É necessário mais estudos para que isso aconteça. São evidências, né? Não são ali conclusões, confirmações efetivas. Muito bem, então como é que tudo funciona? A gente precisa ir lá no básico, que Kardec vai nos trazer, né? Na questão de número 25 de O Livro dos Espíritos, na verdade ele traz, né, a pergunta e a gente vai ter a resposta, que tudo o que existe no universo, nós podemos resumir, digamos que assim, né, a 3 pontos, né, ou a chamada tríade universal. Nós temos, então, Deus, Espírito e matéria. Tudo quanto há no universo, nós teremos nessa trindade ou nessa tríade universal.
Então a gente já começa assim. Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Qual é o princípio inteligente criado por Deus? Nós, os espíritos. Tudo que não é espírito, então, no universo, é matéria. Da cadeira que nós estamos vendo aqui, do ar, a água, tudo que nós estamos conseguindo nesse momento perceber nesse ambiente, e aquilo que a gente não consegue perceber também é matéria. E aí agora, vamos lá para aquela pergunta intrigante, né? E o nosso perispírito? Nós sabemos que espíritos, nessa jornada evolutiva em que ainda nos encontramos, para propiciar a nossa ligação a corpos físicos, matéria, nós precisamos então de um intermediário, de um liame, que vai servir aí de ligação entre o espírito, que nada tem de material, com essa matéria. Então nós temos ali o perispírito. Onde é que o perispírito entra? O perispírito é espírito? Não. Logo, o perispírito é matéria. E aqui já começa a dar um nó, né? A gente fala, mas como assim matéria? Calma que a gente chega lá. Então, tudo que nós vemos de matéria virá a partir da matéria elementar primitiva, fluido cósmico universal. Se a gente pudesse dar um exemplo, vamos dar um exemplo, tá? Para a gente entender aqui, já que nós estamos na matéria e às vezes fica difícil para a gente compreender. A gente pode imaginar que nós estamos numa grande piscina, que o universo é uma grande piscina. E nessa grande piscina, o que nós vamos ter? Ela está repleta de fluido cósmico universal, que vai se apresentar nas mais diferentes formas. Então, nós vamos ter o fluido cósmico universal, que vai estar ali, né, como seu ponto de partida, na sua pureza absoluta, que nós não conseguimos perceber encarnados, a gente não consegue ter alcance, os nossos instrumentos, os nossos sentidos não conseguem captar. Mas esse fluido cósmico universal começa, então, desse ponto de partida em que ele é etéreo. Aqui é essa característica, né, a eterização, a imponderabilidade. Não é possível ver, não é possível tocar. E ele vai passando por uma série de transformações e de modificações até que a gente chega no ponto oposto, em que ele vai ser ali muito mais ponderável, mais denso. A cadeira, o nosso corpo físico, enfim. Então, o fluido cósmico universal, ele preenche o universo e dá forma ali, né, a tudo aquilo quanto é matéria. Tudo quanto é matéria vem aí do fluido cósmico universal. E aqui a gente já começa, né, a observar o porquê, então, o nosso perispírito é matéria, mas ele é diferente da constituição do nosso corpo físico. Porque, enquanto o nosso corpo físico está aqui, na ponderabilidade, né, naquilo que é mais denso, que a gente consegue tocar, perceber, enfim, o nosso perispírito, ele tem uma natureza imponderável. Por quê? A agregação das moléculas, a forma como ele foi transformado e ali elaborado, é mais imponderável. Garante, então, essa característica. Mas corpo físico e perispírito vêm da mesma origem, do fluido cósmico universal, que nós estamos todos aí, né, digamos, mergulhados, estamos todos nós envoltos. E aqui a gente consegue já, né, caminhar para fazermos o entendimento de como funciona, então, esse processo do passe. Como é que funciona o processo do passe? O tempo todo nós estamos fazendo o quê? Pensando. O nosso pensamento, ele gera vibrações. Essas vibrações são capazes de alterar o fluido cósmico universal. Só para a gente ter uma ideia, quando nós estamos aqui encarnados, nós estamos lidando com a parte ali, né, mais ponderada, densa, digamos assim. Mas, se a gente for observar da mesma forma os espíritos que se encontram na erraticidade, desprovidos de um corpo, né, material, estão aí na erraticidade, o que significa que eles não completaram o seu processo de evolução, estão aguardando uma próxima encarnação. O que vai acontecer com esses espíritos? Enquanto eles estão lá, no mundo material, no mundo espiritual, eles estão lidando de alguma forma e manipulando
esses fluidos, manipulando o fluido cósmico universal. Daí vem a explicação, né, que a gente tem, fala, nossa, mas e as construções espirituais que às vezes os espíritos falam, que eles estão ali numa cidade dessa ou daquela forma? Espíritos que têm ali a mesma afinidade de pensamentos, o que eles vão fazer? Estando na erraticidade, nesse plano espiritual, o fluido cósmico se fazendo ali presente, o que a gente precisa fazer com as mãos, eles vão fazer com o pensamento. Por quê? Né? O que as mãos são para nós encarnados, o pensamento será para esses espíritos. E eles vão ali agregando, vão combinando e vão modificando também esse fluido cósmico universal que está ali. O que acontece? De acordo com a elevação do espírito, ele vai ter conhecimento daquilo que ele está fazendo. Por que ele combinou dessa forma, gerou aquele resultado, enfim. De acordo com a elevação que esse espírito tenha, então, digamos ali, os espíritos, né, mais próximos de nós, ainda imperfeitos, muitas vezes ele vai agir sem nem perceber e nem entender o porquê que foi feito dessa forma, e talvez ele nem consiga replicar aquele efeito, porque ele não sabe como ele fez. Porque aqui é um ponto importante. A gente atua, e isso vale para o desencarnado e para nós, espíritos encarnados, a partir do pensamento. E não necessariamente precisa ser um pensamento consciente. Um pensamento inconsciente também pode fazer o quê? Imprimir características, imprimir qualidades no fluido cósmico universal. E aí a gente volta a Jesus e entende, né, o chamamento que ele nos fez. Por que do vigiar e orar? Por que do vigiar o pensamento? Porque o nosso pensamento provoca essas vibrações. E o fluido cósmico universal, ele é o quê? Ele se torna, então, o veículo do nosso pensamento. E ele vai sendo alterado a partir daquilo que nós pensamos. E aqui uma consequência mais direta que Kardec vai nos trazer no capítulo 14 de A Gênese. É o cuidado que a gente precisa ter. Por quê? Porque o nosso perispírito, ele vai ter o quê? Facilidade para poder assimilar esses fluidos, para poder assimilar o fluido cósmico universal, que está ali um pouco mais, né, digamos, imponderável, porque ele tem um pouco mais dessa, né, digamos, essa configuração, dessa transformação mais próxima ali. E o que vai acontecer? Então, ao mesmo tempo que nós estamos pensando, nós estamos imprimindo, por meio das vibrações mais altas, vão trazer ali impressões salutares, vão sanear o fluido cósmico universal que se encontra ao nosso redor. Mas as vibrações de mais baixa frequência, da mesma forma, vão fazer o quê? Vão imprimir essas características, vão viciar ali aquele fluido. Então, ao mesmo tempo que nós estamos pensando, assim como os desencarnados, nós estamos imprimindo essas qualidades que podem curar ou adoecer nesse fluido, que podem ser ali objeto, né, veículo de cura, mas também veículo de adoecimento. E como o nosso perispírito absorve com facilidade, porque ele está mais ali, né, na imponderabilidade, o que é que vai acontecer? Nós vamos absorver, então, estes fluidos. E é assim, muitas vezes, que o nosso pensamento é capaz de nos curar, ou o nosso pensamento é capaz de nos adoecer. Então, não é só assim, um pensamento. Ah, mas esse pensamento aqui não está bom. Mas eu vou ceder asas à imaginação e eu vou embarcar nesse pensamento para ver onde dá. Não vai dar certo, porque nesse momento, se é de uma baixa frequência ali, o que a gente está fazendo? Imprimindo essas qualidades a partir dessa vibração mais baixa no fluido cósmico universal. E nós podemos aí, né, absorver tudo isso. Então, esse é um cuidado importante, a gente vai entendendo, né, por que Jesus deu essa orientação tão clara, tão firme e tão direta. Ao mesmo tempo que ele pede para vigiar, ele já dá também como é que a gente pode, né, mudar essa situação, que é por meio da oração, né, que é por meio da prece. Entendendo esse ponto, agora a gente já consegue ter mais clareza, então, sobre o processo e a dinâmica do passe. O que é que acontece? O tempo todo, né, a atmosfera em torno de nós, a partir do que a gente pensa, das vibrações, que a gente vai colocando, então, no fluido e formando o nosso campo magnético, né, aquilo que vai ali irradiando no nosso espírito, por meio do nosso perispírito, nós estamos aí, né, navegando nesse fluido com essas características. E aqui a gente consegue perceber muito bem. Às vezes a gente chega no ambiente, a gente leva um choque. A gente sente uma coisa que não está, né, não tá muito bem. O que está acontecendo ali? Provavelmente a emissão dos pensamentos está viciando
aqueles fluidos, formando aquele campo ali mais difícil de lidar, mais desagradável, que traz mais desconforto. Mas às vezes a gente chega no ambiente, aquela conversa boa, aquela conversa edificante ali, a gente chegou até mal, né? Mas de repente a pessoa está ali falando da fé que ela tem, de como ela superou um obstáculo, que ela passou por muitas dificuldades, mas que ela jamais deixou de acreditar que algo bom sairia daquela situação, né? Que ela crê firmemente, né? Que muitas vezes o mal vem para bem. O que acontece conosco? Nós vamos também nos envolvendo nessas emanações, nessas vibrações, e o nosso pensamento vai atingindo uma outra frequência. Então, o tempo todo nós estamos vibrando, o tempo todo isso acontece. Quer, né, a gente deseje isso, quer não. Quer o nosso pensamento seja consciente para fazer algo ou não, naturalmente vai acontecer. E agora a gente vai perceber, então, como que o passe ele se dá. O passe ele é um trabalho de equipe. E aqui a gente vai entender também porque que muitas, né, vezes é possível que cada paciente alcance ali aquilo que busca, porque ele mobiliza em si a fé, ele permanece ali com aquele pensamento elevado e ele consegue, então, alcançar a sua cura, a sua transformação, aquilo, né, que ele busca. Por quê? Sendo um trabalho de equipe, quando começa o passe, o que vai acontecer? Cada um dos passistas, cada um daquele que escolheu fazer esse trabalho com Jesus, vai então vibrar, né, buscando altas frequências, vai vibrar no amor, no desejo de fazer o bem, no desejo de servir, de ser efetivamente um trabalhador de Jesus. Então, elevando a sua vibração, o que é que acontece? A espiritualidade benfeitora, que presta toda a assistência à casa, vai ter esse encontro, né, dessas vibrações, dessa frequência. A espiritualidade benfeitora, gente, está sempre, né, em alta frequência, alta vibração, né? Nós é que vamos, então, modificar a vibração. E isso vai fazer o quê? Vai imprimindo, então, no fluido cósmico universal que está nos circundando, as qualidades boas, as qualidades salutares. Mas cada um de nós aqui tem uma necessidade, não é? Às vezes, alguns de nós chegou aqui hoje pedindo um pouco mais de ânimo, porque está difícil seguir diante das provas da vida. Às vezes, alguns de nós, né, chegou aqui hoje buscando a melhoria de uma dor, né, de algo mais físico. Como é que, então, cada um vai receber o que precisa? Esse trabalho fica a cargo da espiritualidade benfeitora, que, então, manipulando esse fluido, que foi aí, né, auxiliado com as vibrações de amor, desejo de servir com essa alta frequência, com essa alta vibração de todos os passistas aqui trabalhando, vai então manipular e direcionar para cada um de nós o que cada um de nós necessita. Então, embora o tratamento seja aqui no coletivo, a gente não esteja lá na salinha, o que é que está acontecendo? O atendimento individualizado, o atendimento personalizado. E aqui a gente pode começar a olhar e observar um outro ponto. Por quê? O que geralmente a gente faz? A gente não fica preocupado se perdeu a prece inicial, a gente não fica preocupado se perdeu a mensagem, se chegou no meio ou no final da palestra, mas se a gente chegou depois do passe, a gente se preocupa. E, na verdade, meus irmãos, o tratamento do passe, ele começa antes, na preparação do ambiente. Então, na segunda-feira, quando a gente chega aqui e o coral está cantando com tanto amor, esse ambiente já está sendo preparado. A espiritualidade benfeitora já está trabalhando. À medida que cada um de nós vai chegando, esse trabalho continua. Então, o passe, ele finaliza com a imposição das mãos. Mas o tratamento que todos nós viemos aqui buscar, ele começou até antes do início da leitura da mensagem inicial. E aí tem um outro aspecto também que a gente precisa, né, entender. Passe é um trabalho de equipe. E nessa equipe nós temos, né, aí 3 personagens extremamente importantes. A espiritualidade benfeitora, e
com essa a gente pode contar, né? Os passistas que se esforçam, que trabalham para poder atuar junto dessa espiritualidade benfeitora e serem esses instrumentos da misericórdia divina, trabalharem com Jesus, e cada um de nós paciente. Então, o resultado do passe, ele vai depender dessa interação. E, por isso, ele pode também ser muito particular. Todos nós aqui no mesmo ambiente, todos nós recebendo aqui, né, esses fluidos que foram aí cuidadosamente, amorosamente manipulados para que chegassem a cada um de nós de acordo com as nossas necessidades, e a gente não ter o efeito. Por quê? Porque às vezes a gente dorme. A gente dorme no salão. Olha que coisa interessante. Porque a gente está interessado no passe, porque o tratamento é o passe. E a gente vai perceber que o passe é o fechamento de todo um trabalho que já está acontecendo. E muitas vezes a gente está dormindo pelo cansaço que é físico. Mas por vezes a gente está dormindo aqui, por quê? Porque embora estejamos aqui, o nosso pensamento está conectado com algum irmão desencarnado, que por afinidade de pensamento, por estarmos ali na mesma, né, vibração, então a gente vai entender uma baixa frequência, ele permanece conosco aqui dentro e nos ajuda a sentir um sono irresistível, incontrolável. E aí a gente perde boa parte do tratamento. Na verdade, a gente perde o verdadeiro tratamento. Então, cabe a nós, né, descontando os dias do cansaço físico, que a gente faça um esforço para verdadeiramente estar aqui. Porque um dos benefícios do passe, um dos resultados que nós podemos esperar, é justamente essa atuação. Que ali, aquele espírito que está muito ligado ao nosso psiquismo, que a gente, né, que nós também estamos muito conectados a ele, no momento do passe, tem umas cabecinhas até pendendo assim agora, no momento do passe, o que acontece? Essa alta vibração, então, nós, pacientes, elevando a nossa vibração, recebendo tudo aquilo que está sendo direcionado a nós, nós conseguimos, então, desconectar. A espiritualidade nos ajuda. Não é raro, é o depoimento, às vezes, nas reuniões mediúnicas, que os espíritos ali que vão ser atendidos, desencarnados, eles falam assim, vocês me tiraram dela ou dele. Não fala nome de ninguém, tá? Não é permitido. Ela foi embora, ele foi embora e me deixou aqui, eu quero ir atrás, mas eu não estou vendo. O que acontece? Estávamos na mesma vibração, na baixa frequência. A partir do momento que nós nos esforçamos para estar aqui, elevar a nossa vibração, contamos com a ajuda do passista, da espiritualidade benfeitora, o que foi acontecendo? Essa mudança no nosso campo mental, do nosso campo magnético, e então, esse espírito que se encontrava muito ligado a nós, não consegue mais nos perceber. Por quê? Porque a nossa vibração mudou. E aí, nós estamos sendo atendidos e beneficiados, e esse irmão também, porque ele vai receber o esclarecimento necessário, o acolhimento, o cuidado. Olha que beleza, a gente vem, concentra, né? Trabalha aqui, fica firme, porque muitas vezes, qual que é o relato dos nossos irmãos, né, dos desencarnados? Aí, ó, eu parei para prestar atenção no que estava falando lá, ela estava escutando, ele estava escutando, eu parei para pensar naquilo, e ali muda-se então a vibração e permite esse socorro aos dois planos, né? E Kardec coloca também no livro A Gênese, né, ele vai fazer ali uma passagem que ele fala que muitas vezes o médico cura com as suas boas palavras. Todos nós podemos ajudar na cura de alguém com as nossas boas palavras, desde que haja esse desejo de servir, de ajudar. Por quê? O pensamento bondoso, ele vai produzir esses fluidos que são reparadores. E que ali, havendo também o desejo do outro, podem ajudar no seu restabelecimento físico, no seu restabelecimento, também fortalecimento espiritual. E quem é o passista? Longe de sermos, né, perfeitos como Jesus, longe dessa pureza, os passistas são aqueles trabalhadores que aceitaram o compromisso de trabalhar com Jesus, que trabalham então com a sua vontade, por meio da oração, com a sua fé, e justamente por isso, para poder levar ali, né, o melhor ao paciente, aquele que frequenta a casa e busca o passe, assume o compromisso com o estudo e com a sua transformação moral. Por que do compromisso com o estudo? Só para saber? Não, para praticar.
E praticando, então, ele consegue o quê? Fazer a sua transformação. Porque o paciente trabalha consigo, o passista, né, trabalha consigo, ele trabalha com o seu pensamento. E se ele busca dia a dia e se compromete com a prática da simplicidade, da caridade, ali de servir ao próximo, né, sem nenhum interesse, simplesmente pela oportunidade de fazer o bem, ele vai se transformando. E o estudo vem, então, como um apoio para sustentar e fortalecer a sua fé. Para que não seja uma fé cega, vacilante, mas para que seja uma fé raciocinada, robusta e esclarecedora. O passista é também aquele que escolheu, pelo seu livre-arbítrio, fazer esse trabalho. E quando ele faz essa escolha, ele faz uma outra escolha também, que é abrir mão de vícios, sejam eles lícitos ou ilícitos. Então, o passista é aquele que escolhe deixar de beber, deixar de fumar, drogas lícitas ou ilícitas, toda e qualquer, né, situação dessas, e também que tem o compromisso de se libertar dos seus vícios morais, para que ele possa estar cada vez mais próximo dessa espiritualidade benfeitora, para que ele possa ser cada vez mais esse instrumento de Jesus, esse instrumento da misericórdia divina. Então é um trabalho muito bonito, é um trabalho que exige, é sim um trabalho que exige, mas a gente pode ver por uma outra perspectiva. É um trabalho em que se assume o compromisso com a transformação moral que cada um de nós vai precisar fazer. Então o passista, ele se esforça por controlar o seu pensamento, para poder ter, né, pensamentos com uma frequência, uma vibração mais elevada, porque assim ele estará sempre próximo, sempre à disposição dos espíritos benfeitores para ajudar todos aqueles que necessitam. E assim como Jesus, o passista não questiona quem é que está aqui no salão recebendo, que é assim, será que é alguém que pensa como eu? Será que é alguém? Não. O passista deve fazer como Jesus. Jesus amava, ajudava e servia a todos, independente do relacionamento dessa pessoa para com ele. Vamos lembrar que Jesus não era bem visto, né? Não era bem-vindo nas sinagogas. E Jairo era um dos principais da sinagoga. Então, quando ele roga a Jesus e pede para Jesus impor as mãos, Jesus não titubeia. Não, Jesus vai com Jairo até a sua casa. Essa é a postura, essa é a atitude esperada do passista. E aí, vem agora, que a gente quer saber, né? Então, já entendemos como é que funciona o passe, já fizemos esse entendimento técnico do fluido cósmico universal e esse negócio de vibração e de pensamento, e podemos chegar em casa, ler o capítulo 14 de A Gênese e entender. Depois a gente pode avançar um pouquinho também para o capítulo 15 da Gênese, entender ali os milagres, as curas. Vai valer a pena, talvez não dê para acabar hoje, viu, gente? Mas vai ser bem interessante. Agora, né, nós queremos entender, então, como é que a gente aproveita o passe. Tá bom, né, já entendemos tudo isso, toda a parte técnica, dinâmica, né, que é um trabalho em equipe. Agora é hora de saber, quando nós somos o paciente, o que, que a gente deve fazer. Qual que é a postura que melhor apoia para que a gente receba na integralidade tudo que o passe tem a oferecer. Aí a gente pode pensar numa série de coisas, né? A gente pode pensar na posição da mão, né? Tem que esperar, assim. Pode pensar em descruzar as pernas, e pode pensar em uma série de coisas, mas nada disso tem correlação, nada disso tem efeito. Quando nós entendemos, então, como é que é o passe, que é essa atuação do passista, da espiritualidade benfeitora e a nossa também, no desejo, né, de alcançar aquilo que nós viemos aqui buscar, e a atuação por meio do fluido, das vibrações e do pensamento, a gente entende que muitas vezes a gente só não vai ficar com a perna cruzada, porque a perna cruzada prejudica a circulação. Mas que não é isso que importa. O que importa é a nossa atitude mental, a parte mais difícil. Não é? Porque ia ser muito mais fácil, né, se a gente chegasse aqui e falasse, olha, gente, fica com a mão assim, né, descruza a perna, levanta a cabeça, porque o que é, né, gestual, o que é exterior, é fácil fazer. Agora, manter a elevação do pensamento é algo que todos nós precisamos exercitar. É o difícil, mas é o que funciona. É o que traz o efeito. Então, quando a gente não está obtendo os efeitos esperados do passe, talvez a gente precise se questionar qual é a postura que nós estamos chegando, qual é a postura em que nós nos candidatamos ali a receber o passe.
Porque às vezes nós estamos impermeáveis, às vezes nós estamos refratários. Às vezes a gente está aqui e está assim, nossa, será que eu faço peru ou chester? Não sei. Salpicão ou fricassê? E tem a guerra da uva passa, como é que eu vou resolver? Né? Enfim. Gente, não vai adiantar. Ou então a gente está aqui e fala, nossa, mas essa minha dor é grande demais, não sei se vai melhorar. Não, mas esse problema aqui não tem solução não, gente. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Também não vai resolver. Então, qual que é a nossa atitude? A nossa atitude também está descrita, né, que devemos ter no capítulo 5 do Evangelho, né, ali de Marcos, em que ele vai falar da mulher hemorroísa, ou da mulher ali com com grande fluxo de sangue, que já estava há 12 anos nesse fluxo, né, de sangue ali, promovendo a debilidade da sua saúde física. Já tinha procurado todos os recursos médicos da época e nada resolveu. Mas antes de encontrar Jesus, ela tinha o essencial, a fé. Ela tinha uma fé ardente, ela tinha uma confiança de que se ela tocasse Jesus, não precisava nem que Jesus impusesse as mãos, ela conseguiria ser curada. Ela tinha, então, o mais importante, o fundamental, que nós vamos observar também lá no 15º capítulo da Gênesis, essa explicação. Que nem sempre, meus irmãos, o passe, né, e o efeito dele se dá porque o outro está impondo as mãos, vibrando e direcionando ali o melhor para nós. Muitas vezes, por meio da nossa vontade, da nossa fé, da nossa confiança, nós podemos aspirar, nós podemos atrair para nós. E é o que acontece. Então ela acreditava tanto que o que aconteceu? Quando ela tocou a veste de Jesus, ela percebe que o sangramento cessou. Mas veja a carinha dela, ela não está com cara de desespero. Ela acreditava, então ela foi lá e tocou. E a partir desse momento, então, Jesus percebe que algo aconteceu. Ele percebe ali, né, que seu fluido amoroso foi direcionado a alguém. Ele pergunta ali aos discípulos, né? Então, alguém tirou de mim virtudes, até que os discípulos não conseguem responder, e ela meio que acabrunhada, né? Fala, eita, e agora? Ela, então, hesitante ali, ela fala que foi ela. E aí Jesus diz a ela, tua fé te salvou. E efetivamente foi a fé dela. Essa é a postura que nós devemos ter. A postura da fé. E muitas vezes, né, quando a gente não consegue perceber ali o efeito, né, ou a gente não obtém aquele resultado que nós gostaríamos, o que a gente deve fazer? A gente deve avaliar algumas questões. Por quê? Allan Kardec, ele sempre nos trouxe muito essa clareza da ciência e do espiritismo. Então, não é objetivo do passe, não é objetivo da doutrina espírita substituir os tratamentos médicos e psicológicos. Não, é uma aliança. Muitas vezes a gente está querendo buscar apenas no passe aquilo que nós vamos precisar também dos recursos da matéria para resolver. E ali a gente não obtém esse resultado, porque é um conjunto de fatores. Kardec falava, primeiro a gente olha para essas questões, busca resolver, depois, então, a gente vai, né, buscar esses recursos aí espirituais, o recurso do passe. E se a cura não vem, porque às vezes, né, nós podemos questionar, mas a cura não veio. Meus irmãos, aí é hora da gente parar e pensar. Talvez nós estivéssemos buscando a cura do corpo físico, enquanto se opera, na verdade, a cura do espírito. Então, é uma passagem muito bonita, no 8º capítulo do Evangelho, em que um espírito, Vianney, conhecido como cura de Ars, o que ele vai trazer? Ele é, né, ali, evocado na Sociedade Espírita de Paris. Ali há uma mulher cega, né, então ela desejava muito que sua visão fosse restituída, e ele era reconhecido por, né, muitas curas. Então, ela tinha esse desejo. E aí ele vai convocando, né, nos dizendo assim, bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Porque muitas vezes, o que pode acontecer? Aquela alegria do ver poderia, então, colocar, digamos ali, né, poderia perder aquela mulher, ela poderia se perder. Então, ele não diz, seria esse o caso dela, mas ele diz que ele faria todo o possível, mas a partir ali, né, da permissão de Deus para ajudá-la, mas que nós devêssemos meditar sobre isso. Muitas vezes, quando a cura do corpo ou daquela situação não acontece, aquela situação não modifica, é o convite, então, para que a gente faça
o tratamento definitivo, o tratamento verdadeiro, que é a nossa transformação moral. Porque muitas vezes o que vai acontecer conosco? Nós queremos essa cura, mas como é que nós vamos conseguir, né, essa cura total se a gente ainda agasalha dentro de nós orgulho, vaidade e egoísmo? Como é que a gente quer melhorar da úlcera, da alergia ou, né, do coração ali em descompasso, né, de uma frequência cardíaca desregulada, se a ira e o grito ainda estão aqui, ó, presos dentro de nós? Como é que a gente quer terminar com a ansiedade, com a depressão e tantos outros transtornos, né, de cunho emocional, se a gente ainda está nutrindo ódio, mágoa, rancor? Como é que a gente quer ter a mansidão de Jesus, aquela excelsa virtude a que nós fomos, né, convidados, mas se nós ainda não estamos praticando o que Jesus nos ensinou? Como é que a gente vai ter equilíbrio físico e emocional se ao invés de ficarmos felizes com a conquista do outro, com o outro se desenvolvendo, com o outro assumindo responsabilidades, enfim, a gente fica, na verdade, com ciúme, com inveja, começa a falar mal, começa ali uma competição? Como? Como se a gente reclama o tempo todo do nosso vizinho, a gente quer entrar em guerra com ele, dos nossos familiares, dos nossos colegas de trabalho? Como nós queremos estar curados se muitas vezes nós não desejamos fazer o tratamento verdadeiro? Então, para todas aquelas situações que os recursos médicos, psicológicos, os recursos do passe não se aplicarem, meus irmãos, o convite, então, é que nós modifiquemos, é que nós façamos aí a nossa transformação. Mas mesmo nesses momentos em que nós precisaremos fazer a nossa transformação e conviver com aquele quadro aparentemente irreversível, como às vezes uma doença, o passe, o tratamento oferecido pela casa vai ajudar na nossa sustentação. Mas a gente não deve se enganar, porque não vai ser o tratamento definitivo. E já finalizando, né, que avançamos aqui na hora, o ponto importante, né, e que Kardec também reflete no 15º capítulo de A Gênese, é que de tudo que Jesus fez, de todas as curas, né, que são consideradas, né, aos olhos dos outros milagres, mas quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente percebe ali que era a atuação a partir, né, do poder e da autoridade moral de Jesus, sem derrogar nenhuma lei, sem derrogar nenhuma lei divina. Mas não foi isso o mais bonito e mais precioso que Jesus nos trouxe. A verdadeira revolução que Jesus trouxe, né, então o verdadeiro milagre, depende de nós, que é justamente aplicar os seus ensinos, aplicar esses ensinos para que a gente possa, então, nos libertar de tantas dores e de tantas dificuldades. Onde há em nós, às vezes, sombras, né? Onde há em nós dificuldades, que a gente possa, a partir da prática, da vivência cristã, desse trabalho, contando sim com o passe para nos auxiliar, que a gente possa, então, efetivamente seguir o caminho de Jesus. Porque se a gente segue o que Jesus nos ensinou, nós vamos observar que a gente vai precisar de muito menos hospital, muito menos hospício, muito menos prisões, e a gente vai encontrar verdadeiramente o reino de Deus em nós. Que Jesus nos abençoe e que possamos caminhar firmes, fortes e confiantes nessa direção.